candidata democrata à presidência dos Estados Unidos escolheu mais um tema para a campanha eleitoral. Na tentativa de enfrentar o problema dos preços das casas, Kamala Harris apresentou planos detalhados para estimular novas construções, reduzir os custos para inquilinos e proprietários, sobretudo com incentivos fiscais. Neste momento, os custos com a habitação são a segunda preocupação dos eleitores. Os preços das casas aumentaram 50% nos últimos 5 anos nos Estados Unidos e os arrendamentos 35%. Esta é uma das questões que fará parte da campanha, até porque Donald Trump também já tinha abordado o tema. Mas entre os problemas domésticos e as questões internacionais, vamos começar pela última. Ana Miguel dos Santos é especialista em assuntos militares. Obrigada por estar connosco no América Dividida. Olá, boa tarde. Vamos então começar pelas guerras que assolam a Europa e o Médio Oriente e a forma como o conflito entre Israel e o Hamas é tão importante para o ticket americano e para os eleitores. Israel é um antigo aliado dos Estados Unidos, mas Kamala Harris foi muito assertiva quando disse que o flagelo em Gaza tem de parar. É possível dizer que o primeiro-ministro israelita não tem, numa possível administração da Casa Branca liderada por Harris, o respaldo que teria com Donald Trump? Boa tarde outra vez, Judite, obrigado pelo convite. Obrigado eu não estou assim tão certa porque eu acho que a administração americana e quem lida com a América e quem tem assistido, existe algo que vai para lá daquilo que é a vontade dos presidentes. E sobretudo em política externa, existe uma administração, existe muito negócio, existe muito lobby, que anda para lá daquilo que é a vontade que em cada momento, ou melhor, que cada presidente vai tendo em cada momento que assume as suas funções. Portanto, não estou certa de que muito mais se vai alterar. Se nós olharmos para aquilo que já foi, desde 7 de outubro, 9 visitas de Blinken, o secretário de Estado americano, na tentativa de forçar um cessar-fogo no Médio Oriente, a Israel. E mesmo assim, portanto, continua o apoio a Israel. Portanto, isto não dá sinais de que haja aqui uma grande diferença, ou existe aqui uma grande diferença entre Harris e Trump. Porquê? Porque o discurso de Harris, de Kamala, é, por um lado, ela diz que no fundo esta fustigação que está a existir em Gaza não pode continuar, mas simultaneamente diz que, e isso no seu discurso na convenção foi muito claro, que não está em causa o apoio a Israel e continuarem a apoiar e a permitir a sua defesa. Portanto, eu julgo que o dilema até vai continuar. Eu já uma vez disse isto e acho que isto é muito importante. Quando isto é sempre o problema dos moderados, não é? Os moderados, isto por oposição, por exemplo, a Trump, os mais moderados, no caso Kamala Harris e Biden, têm sempre que enfrentar estas dualidades, agradar a uns e simultaneamente a outros. O que não acontece, por exemplo, com Trump, porque ele ao assumir claramente um lado, ele diz Israel, 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 e portanto não há aqui grandes dúvidas, é muito mais fácil de se notar aqui grandes diferenças, sinceramente, face àquilo que existe hoje. Mas, sinceramente, também não nos podemos esquecer desta nuance de que a administração, existe algo, uma máquina já muito bem montada e muito bem oleada, que vai para lá daquele que é o posicionamento de cada presidente e em cada momento. Os Estados Unidos têm nos inimigos de Israel os mesmos pesadelos. Estamos a falar do Irão, por exemplo. Ajudar Israel é também uma questão fundamental para os Estados Unidos, mas será que o eleitorado compreende isso? Pois essa é uma boa pergunta, Judite. E olhando nós para o eleitorado americano, é um eleitorado que não é tão sensível a essas nuances, por um lado, e outros que são bem mais sensíveis, porque gostam de ver America Great e Great Again e são muito sensíveis àquela postura de Trump, que aparece sempre com um lado vencedor e fala sempre nas guerras. Aliás, se reparar, relativamente à guerra da Ucrânia, ele diz que em 24 horas que põe fim à guerra, portanto, ele fala sempre no final da guerra, no fim da guerra, e não de continuar, e não de alimentar a guerra, que são coisas
completamente diferentes, porque, objetivamente, quando se diz que vamos continuar a apoiar a Ucrânia, que foi o que Biden disse, enquanto for necessário, a percepção que as pessoas têm automaticamente é de que isto serve para alimentar a guerra e não trazer solução. E no Ocidente nós queremos soluções. No caso americano, do eleitorado americano, existe um patriotismo e uma ligação ao país completamente diferente, por exemplo, de outros exemplos europeus. E, portanto, aí vai-se notar muito mais o discurso que que, no fundo, é mais sensível e coloca os Estados Unidos mais numa posição de os líderes do mundo, não é? Os líderes do mundo e estão mais sensíveis à questão do Irão ou desse afastamento. Mas, sinceramente, para os americanos, e essa é sempre a questão que se discute muitas vezes no seio da NATO e quando se define os conceitos estratégicos, os Estados Unidos acabam por estar sempre muito longe em termos de território das guerras. Portanto, a percepção que há é que as guerras nunca são no seu território. Portanto, isto para os americanos dá a ideia de que, sim, nós temos que comandar lá, mas para que andarmos aqui a injetar dinheiro para algo que se passa lá muito longe? Portanto, esta ideia da distância pode criar aqui uma percepção diferente ou mais empatia ou menos empatia com esta questão, digamos assim. Eu quando falava também da compreensão do eleitorado, também falava do eleitorado democrata. Há uma boa parte que tem sido muito crítica de Israel e isso enfim, é aqui, digamos, que andar no fio do arame para agradar a todos. Para um lado e para o outro, não é? Pois, esse é que é para mim o grande problema, digamos assim, do discurso tanto de Biden como de Kamala Harris aqui, porque é querer agradar a todos, não é? Simultaneamente. Este é o grande paradoxo das democracias. As democracias enfrentam este paradoxo no uso da força. Porquê? Porque o uso da força é sempre algo muito, muito difícil de falar. Veja-se o caso em Portugal, não é? Quando nós temos algum problema, quando foi da pandemia, a utilização das Forças Armadas para ajudar e prover situações, por exemplo, de proteção civil ou mesmo de segurança interna, dá aso a discussões e debates etéricos, que eu diria muitas vezes, saber se tem competência ou não tem competência. Portanto, o que eu quero dizer isto é, o uso da força é algo sempre muito difícil de calibrar em sistemas democráticos, muito mais fáceis, pelo contrário, em sistemas como o do Irão. Então aí que a força é usada como um meio para atingir o fim, que é a proteção de algo que está para lá das pessoas. Quanto mais tempo durar o conflito entre Hezbollah e Israel, maior é o risco de uma guerra alargada na zona. Tem sido uma guerra com ações a decorrer de uma forma cirúrgica no norte de Israel, no sul do Líbano, mas há uma escalada no fim de semana e uma promessa de retaliação iraniana que para já continua em suspenso, mas a questão é que podemos estar aqui num momento de viragem importante da guerra. E também é assim, vamos lá ver, estes países, sobretudo o Irão, alimentam-se por códigos de honra. Tem um modelo de sociedade que é muito diferente daquele que nós conhecemos. Portanto, muita da estratégia que existe nestes países, então no Hezbollah e este tipo de grupos, servem-se no fundo da manipulação das pessoas e de alimentar ódios. Para quê? Para as manter controladas em torno daquela que é a sua missão. Neste caso concreto do Irão, é o fim do Ocidente, não é? Quer dizer, há aqui uma animosidade velada, clara, para com o Ocidente. E, portanto, temos que esperar a retaliação, porque isso seria não cumprir o tal código de honra, não é? E que eles claramente usam e abusam, até porque a retaliação significa o cumprimento de um sacrifício. E o sacrifício, só para as pessoas também perceberem, muitas destas mulheres durante muitos anos tinham filhos, em muitos destes sistemas têm filhos porque
os seus filhos são combatentes, não é? E as imagens que nos chegam, e que é importante também as pessoas perceberem isso, das crianças com as armas, portanto, elas são educadas desde muito cedo. Portanto, há aqui algo que é muito orgânico, quase, que se confunde com a própria identidade. Portanto, a dignidade humana são valores que não existem lá, porque todos são combatentes para uma causa maior. E, portanto, isto para dizer que a retaliação vai existir. Naturalmente, o Irão também lhes interessa, quer dizer, qual é o objetivo do Irão? O Irão sabe perfeitamente, e todos os seus aliados e todas as organizações que com ele vão, no fundo, convergindo nos seus interesses, sabem que não vão destruir o mundo, não é? Portanto, a sua guerra é uma guerra de perturbação permanente. Esta sensação de existência de crises, de bodes expiatórios, são necessários para continuar a alimentar esta máquina, não é? Que é a máquina que alimenta a população em torno desta causa. Mas apesar da retórica de Teherão, a verdade é que nós temos visto que há fissuras dentro do regime, fissuras militares dentro do regime, há falhanços estratégicos nesta guerra, digamos que eterna com Israel, mais ou menos velada, mais ou menos como agora, enfim, completamente escancarada. É cada vez mais notório que o regime está ele próprio numa encruzilhada, o regime de Teherão. Sim, está, porque lá está, a Judite identificou muito bem, também existe algo que tem que ver com a própria, digamos assim, o acordar de uma sociedade que começou a ter contacto com outro tipo de realidades, porque a sociedade de informação, não é, esta coisa de nós estarmos todos ligados e todos conectados, tem permitido, ou melhor, tem dificultado regimes mais ditatoriais de conseguir manipular completamente a informação e de controlar essa informação. E, portanto, esta diversidade até de meios com que as pessoas podem circular e se movimentar também tem ajudado a que as pessoas tenham recebido mais informação. Portanto, nós já temos muitos iranianos a estudar fora e que disseminam essa informação. E, portanto, isto associado a problemas que depois são problemas económicos, de fome e de falta de uma estrutura, não é? Porque nós não nos podemos esquecer que o Irão já foi muito mais ocidental do que é hoje, não é? Como é evidente. Sim. E, portanto, esses resquícios ficaram, digamos assim, adormecidos, mas que depois é mais difícil de controlar porque as pessoas depois começam a ter acesso a outro tipo de informação. Eu até usaria aqui uma expressão até muito... começaram a ver a luz, mas isso implica que eu acho que estejam a ver a luz, portanto, mas no nosso conceito ocidental começam a ver a luz e a perceber que há alternativas a esta manipulação e, portanto, naturalmente é mais difícil de controlar as massas e, portanto, esta convulsão. Aliás, nós não podemos esquecer que ainda há um ano, se a memória não me falha, houve várias convulsões sociais, até das mulheres, e, portanto, que vieram para a rua e que tentavam também pugnar por mais direitos e por mais, não é? E, portanto, isto acaba, uma vez vista à luz, é muito difícil depois ou melhor, fica adormecido, mas está lá, não é? A vontade, esse ímpeto está lá e isso, a população, sendo difícil de controlar, é um obstáculo ao governo de Teherão. Donald Trump escreveu no Twitter, perguntou quem é que está a negociar pelos Estados Unidos no Médio Oriente. É uma pergunta válida? Eu acho que é válida neste sentido, que é, no fundo, aquilo que eu disse há pouco, 9 idas do secretário de Estado americano, depois de, em maio, Biden ter dito que o plano a proposta era dele,
do próprio Presidente dos Estados Unidos. Portanto, a partir do momento em que isto escala para o Presidente dos Estados Unidos, é evidente que o insucesso, a recusa, fica colado ao Presidente dos Estados Unidos. E, portanto, o que Trump está a fazer é dizer que esta administração, que tem estado muito empenhada, não é? Com o Jack Sullivan, temos o assessor para a segurança nacional de Biden, portanto o próprio Blinken, tem estado sempre muito ligado, portanto acaba, e aliás até aqueles discursos de extremo positivismo e de animação, e estes discursos que são muitas vezes mais dúbios, em que se querem apoiar os dois lados, abrem asa exatamente a que abrem espaço a que Trump possa dizer assim, eles não têm jeito, não é? No fundo não têm habilidade para conseguir um cessar-fogo e está a tentar imputar e colar naturalmente, e agora aproveitando a campanha eleitoral para descredibilizar as suas capacidades de negociação. E eu acho que isso pode ser aqui um fator importante, porque a Judite começou por dizer há muitas questões que estão a preocupar genuinamente os americanos. A questão da habitação, portanto, é muito rápido a sensação de muitos dos americanos de pensarem assim, então, mas está-se a gastar tanto dinheiro, porque só em pacotes de ajuda militar não podemos esquecer só daqueles que nós conhecemos, estamos na Ucrânia e em Israel com muita força e, portanto, o pensamento automático é logo, então, mas a guerra é tão longe, porque é que nós estamos a apoiar tanto e estamos a esquecer das pessoas, dos americanos que não têm sítio onde viver? É este pensamento, e este é um pensamento muito básico e muito normal, muito humano. Obrigada, Ana Miguel Santos, por ter estado connosco. Muito obrigada eu. Por ter estado aqui no América Dividida. No fecho do programa, como sempre, o Nelson Ferreira surge com música e hoje fala-nos do tal anúncio de Kamala Harris, centrado na crise da habitação, com a promessa de milhares de milhões de investimento e alívio fiscal. Um trabalho com a sonoplastia do Pedro Oliveira. O tema da habitação não é um hot topic só em Portugal. E nos Estados Unidos entrou hoje definitivamente na campanha presidencial pela mão de Kamala Harris, através de um novo anúncio. Trata-se de um vídeo de cerca de 1 minuto que volta a usar a sua experiência pessoal para se posicionar quanto a esta problemática, salientando que a própria viveu mais de uma década com a sua mãe numa casa arrendada. Este plano democrata pretende construir 3 milhões de casas nos próximos 4 anos, num esforço para controlar a pressão inflacionista, e contém ainda uma série de incentivos fiscais para a construção direcionada aos primeiros compradores. Para além das intenções e promessas, este novo anúncio também pretende acentuar as diferenças entre democratas e republicanos no que toca à problemática da habitação acessível. E falo relembrando que, apesar de Donald Trump ser um empresário do imobiliário, o número de casas disponíveis nos Estados Unidos baixou durante os anos do seu mandato. A candidatura democrata está a apostar forte no tema e, a juntar a este anúncio, vai ainda organizar cerca de 20 eventos sobre habitação em estados como Arizona, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Geórgia. Pink Houses, John Cougar Mellencamp, 1983, Estados Unidos da América. Just like everything else, those old crazy dreams just kinda came and went. Oh, but ain't that America? For you and me, ain't that America? Something to see, baby. Ain't that America? Home of the free, yeah. Little pink houses for you. Oh, baby, for you and me.
Old man, baby, pays the thrills, the bills that kill.